Bem-vindo ao podcast Vida Saudável em Debate, que vai ao ar toda terça-feira às 20 horas pelo canal do YouTube. E aqui você sabe, tem assunto relevante. Em comemoração ao Novembro Azul, nós estamos trazendo o nutricionista, o Dr. Pedro Oliveira, e vamos falar da prevenção, a importância da nutrição no cuidado da saúde masculina. Então, já deixa um like, já ativa o sininho e encaminhe esse podcast para todos os seus amigos, porque esse assunto eu tenho certeza que você vai amar. E para começar o nosso podcast, a gente sempre pede primeiro para o nosso convidado se apresentar. Doutor Pedro, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Olá, boa noite a todos. É um prazer imenso em falar um pouco de alimentação com vocês, com a galera de casa. Sou o Pedro, sou nutricionista e juntamente com a Hanna Sestari, nós temos um consultório chamado Espaço Cores Nutrição, lá em Mogi das Cruzes. Muito obrigada, Eu Pedro. que Doutora agradeço. Mayra. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Mayra, cirurgia dentista, especialista em harmonização orofacial e com ênfase também em odontologia estética e ortomolecular. Boa noite, eu sou a Aline, sou médica, trabalho com a endocrinologia voltada para o emagrecimento, longevidade e o envelhecimento que você e seu corpo merecem. Eu esqueci de me apresentar, eu sou a Edilene, proprietária do Empório Manjericão e trabalho com alimentação saudável. Pedro, a gente está fazendo essa série de podcast em homenagem ao Novembro Azul de conscientização do cuidado da saúde com os homens. E a gente sabe que os homens eles são mais relapsos aí na questão do cuidado da saúde. Quais são os principais desafios que os homens ou que você enfrenta ali no consultório quando você cuida de homens relacionados à nutrição? Bom, os principais, eu vou dizer o principal desafio, e aí depois a gente vai discorrer um pouquinho sobre ele. É o próprio homem, né? Porque Ô, bichinho difícil. antes da gente discorrer sobre esse assunto, eu vou trazer alguns dados, tá? O homem vive, em média, 7,2 anos a menos que a mulher. Homem brasileiro, tá? E a maioria dessas mortes são de doenças cardiovasculares. Um estudo do Centro de Saúde do Homem de São Paulo, eles averiguaram que 70% dos homens só vão no médico quando tem influência da esposa ou do filho, né? E desses 70, metade já chegam com uma doença porque adiavam, né, essa ida ao médico. E aí o tratamento fica muito mais difícil, né, doutora? A doutora pode complementar para mim. E aí agora a gente pega esses dados e entra na parte comportamental da alimentação. O homem, pegando esses dados, a gente pode perceber que o homem vive preso dentro de si mesmo, né? Ele não pede ajuda. Acredito que o homem tem que ser resolutivo, tem que resolver problemas, só que aonde se encaixa essas características de um homem que come e bebe descontroladamente? E esse é um dos maiores desafios. O homem pedir ajuda, entender que a alimentação saudável é fundamental para melhorar o controle de todas as áreas da vida. Quando você controla o que você põe na boca, você começa a melhorar todas as áreas da vida, ter um controle melhor. Esse é um dos desafios comportamentais. Você falou sobre da alimentação masculina, né, que acaba comendo um pouquinho mais, bebida alcoólica. A gente trazer essa parte de alimentação, qual que é o que você vê no seu consultório, a grande diferença da alimentação feminina, masculina, aí as dificuldades que você encontra entre eles? Tá, ó, a gente sempre no consultório, eu atendo com a Hanna Sestari, a gente tem um consultório, né, juntos, e sempre é engraçado demais, porque o homem, ele tem uma taxa metabólica basal maior. O que seria isso? Ele gasta mais caloria que as mulheres naturalmente. O homem tem um pouquinho mais de massa muscular e aproximadamente 20% a menos de gordura. Ele teria que comer mais. Só que olha o que acontece no consultório. Quando a Hanna atende as mulheres que são casadas, para emagrecer, ela monta uma dieta lá para elas emagrecerem, só que o homem em casa faz a mesma dieta. E aí, muitas vezes, a mulher chega lá no consultório, nossa, meu marido fez a dieta e ele também perdeu peso. Mas aí que é o problema. Lembra que eu falei no começo? O homem Ela se compara. Isso. E perde mais rápido. Só que assim, ó o problema, o homem gasta mais, tem que comer mais. Só que quando perde peso, a gente não sabe se é gordura ou massa magra. Aí, às vezes, o homem tá lá, perdendo peso na balança, só que tá perdendo vitalidade, saúde, né, vigor. Porque tá perdendo músculo. Então, tem que ter uma dieta individualizada, personalizada. É isso que a gente
tem, de fato, percebido no consultório. Então é diferente mesmo. Diferente a quantidade. Basicamente, uma alimentação saudável tanto para a mulher quanto para o homem. Nutrientes, só que o que difere, basicamente, é se a pessoa é sedentária, se tem um trabalho sedentário ou não, a rotina do dia a dia. E aí a gente consegue montar um plano totalmente personalizado. O que eu vejo muito também, muitas reclamações, às vezes é o contrário. A mulher fala assim, eu tô querendo fazer dieta, mas meu marido não colabora, porque ele quer que eu fique fazendo um monte de coisa gordurosa em casa e eu não consigo perder peso porque eu como o que ele come. Não, né? Você come o que ele come que você quer. Não porque ele não tá permitindo, e tudo bem fazer duas dietas. Então, a gente tá vendo que isso realmente é necessário, porque são necessidades diferentes, né? Sim, a individualidade. Às vezes, um tem um trabalho mais sedentário, outro tem um trabalho mais braçal, gasta mais energia, né? Então, tem que trazer a dieta sempre para a individualidade. E entra o lado comportamental de novo, que é uma área que eu gosto de estudar, né? Porque a gente que trabalha com pessoas, a gente tem que entender um pouquinho mais. E, geralmente, quando ambos não têm objetivos diferentes, eles têm que ter objetivo diferente. A mulher não pode seguir o homem, você está fazendo dieta, eu vou estar também. Porque, geralmente, olha que legal essa informação que eu vou trazer para casais, tá? Geralmente, quando o relacionamento não tá muito legal, a gente percebe que a maioria dos casais que a gente atende só dá ênfase na hora de comer uma comida livre. Só tá feliz quando vai sair pro restaurante para almoçar e eles não constroem a relação juntos. Dá para perceber que o quê? A parte mais gostosa de um relacionamento na hora de comer. E aí acaba comendo descontroladamente nos finais de semana. Sexta, sábado e domingo não tem necessidade de você restringir, mas também não tem necessidade de você comer descontroladamente. No nosso podcast que a gente fez com o cardiologista, que foi da semana anterior, a gente falou disso, né? Quando você enfia o pé na jaca sexta, sábado e domingo, é praticamente metade da sua semana, né? Então, às vezes é isso, a pessoa segura a semana inteira, de segunda a sexta-feira na hora do almoço, aí na sexta-feira à noite já vai pra pizzaria, vai pra choperia, vai beber em excesso, vai comer em excesso, e aí também não resolveu Domingo, nada, sábado, né? domingo, vai terminar domingo à noite. Exatamente. Agora, falando e exemplificando um pouquinho questões de mitos e equívocos com relação à alimentação masculina. Você consegue citar? Consigo. Vou falar alguns, aí a gente fala um pouquinho mais sobre eles, tá? Primeiro equívoco que a gente encontra bastante no consultório é que emagrecer é só fechar a boca. Que o obeso ou sobrepeso, ele é preguiçoso, ele é só fechar a boca que emagrece. Isso é um grande equívoco. Tem outro, eu trabalho muito com a dieta cetogênica, eu gosto de estudar ela, né? E quando eu aplico em determinado paciente, ele pensava antes que era só comer gordura saturada, né? Gordura de embutido, salame, e não é bem assim. A cetogênica tem... É uma dieta deliciosa! A cetogênica, ela tem que ter frutas. E a maioria das pessoas não sabem. E a gordura é a gordura saudável, do abacate, salame, né? E aí, quando eu coloco frutas na cetogênica, o paciente toma um susto. Mas, Pedro, eu já fiz, né, com outro profissional ou sozinho. Não posso comer bacon todo dia? Não. E os homens, é de praxe isso, sempre acreditam que quanto mais alimentos de fonte de proteína, melhor. É só comer proteína que eu vou ficar forte, vou ganhar massa muscular, e não é bem assim, né? E se vocês quiserem falar um assunto desses três, a gente vai discorrer, é muito legal. Eu acho que os três são interessantes, Sim. Pedro. Eu acho que os três são interessantes. Vamos falar então aí da cetogênica. Legal. Dos homens, né? Essa história de bacon, né? Que assim, eu tenho a sensação de que homem gosta dessa coisa mais. A gente às vezes até ouve falar, não, só homem tem que comer essa coisa de carne, né? Essa coisa de predador, né? Isso é muito comum, essa forma dos homens pensarem. Parece que comer salada não é coisa masculina, né? Sim, e aí entra o comportamento de novo. O homem, ele toma um uísque, que é amargo, existem uísque amargo, mas não tira o açúcar do café, né? E aí não come frutas, não come legumes. Não gosto, Pedro. Com 30 anos para cima. Tem um paladar infantil ainda. Então, a gente tem que trabalhar isso, que é o lado comportamental, tem que acostumar o paladar, as papilas degustativas.
Porque na dieta cetogênica em si, se extrapolar em determinadas gorduras, embutidos, você vai aumentar muito a gordura saturada. Ao invés da dieta gerar uma adaptação fisiológica adequada para o organismo, excesso de inflamação. E aí o paciente ele não está emagrecendo, né? Porque essa dieta, na verdade, pode ser usada como todas as outras, como uma estratégia para emagrecimento. Mas eu gosto muito dela pelas adaptações fisiológicas que ela traz, né? Melhora de cognição, cefaleia, muitos pacientes, homens que têm dores de cabeça, eu uso muito, esteatose hepática, diabetes tipo 2. Então, é olhar além de só emagrecer, né? Então, é uma dieta que eu gosto muito. E se a gente tira as frutas, por exemplo, a gente tira os antioxidantes, elas são ricas em anti-inflamatórios, fibras, boa para a saúde intestinal. Então tem que buscar mais esse equilíbrio, não é só sair comendo embutido o dia inteiro, não. Pode falar, pode falar. E falando aí da esteatose hepática, que é a gordura no fígado, e dessa parte de gordura visceral, sobre a gordura abdominal, está relacionada à dieta e à saúde dos homens aí? Como que você pode trazer esse tipo de gordura aí pra gente explicar um pouquinho mais? Com certeza. Gente, quanto maior a barriga, a circunferência abdominal do homem, mais risco ele tem de resistência insulínica, diabetes, né, que pode gerar uma diabetes, gordura no fígado, pressão arterial, tá? A gente comentou que veio o cardiologista Sim. aqui, né? Então, quanto maior a gordura visceral dessa região, mais risco ele tá de ter alguma determinada doença cardiovascular, né? De acordo com o Ministério da Saúde, se você tem uma circunferência acima de 94, você já corre esse Para risco. homens, né? Para homem. Como que a dieta está relacionada? Se a gente parar para pensar, hoje em dia as pessoas têm um trabalho sedentário, ficam o dia inteiro no computador ou no celular, não todos, mas a grande maioria, ou seja, gasta muito pouca energia. Os alimentos rápidos e práticos, né, devido à correria do dia a dia, são hiperpalatáveis, cheios de açúcares, gorduras e com uma baixo nutrientes. E aí a gente para pensar esse cenário. Baixo gasto, excesso de consumo calórico, o que vai acontecer? Extrapolar em energia, calorias, aumento de gordura e principalmente nessa gordura visceral que está associada a todas essas doenças. Tá? Então a dieta de fato tem relação direta. Uma das coisas muito legais que eu gosto vou sempre falar de comportamento. Eu parei numa rede de fast food para usar o banheiro agora, eu pedi um café no caminho vindo para cá, e aí o que eu comecei a observar as pessoas na alimentação. Essa rede pedia batata frita, hambúrguer, refrigerante grande. E adivinha, eu quero que uma de vocês... O refil, né? Que agora é comum. Né? E adivinha o que todos tinham em comum. Gordura. Barriguinha. Abdominal, barriguinha? Nem todos. O que todos tinham em comum era comer, mexer no celular. Você não percebe que você está comendo. Isso vai gerar um quê? Ansiedade, né? Você começa a extrapolar, né? Você não manda sinais para o seu cérebro, O cérebro que né, tá de saciedade. satisfeito. E aí você começa a comer cada vez mais. E aí excede de calorias. Numa refeição dessa, se você pegar o combo inteiro, com certeza dá mais de 1.000 calorias. Eu não sou nutricionista que liga, entre aspas, tanto para caloria. O doido da caloria. Mas você precisa olhar para essa qualidade nutricional. Né? O que é essa caloria? Porque vai causar repercussões fisiológicas no corpo. Inclusive, a gente sabe que dá para emagrecer comendo só McDonald's. Né? Outro fast food. Se você comer menos calorias do Burger que você King, gasta, você vai McDonald's, emagrecer. Habib's. Todos esses fast food. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente tá com o microfone, nas redes sociais. Senão a pessoa vai lá comer e falar que a gente diz que falo emagrece, né? Eu falo Gente, que pelo não amor de Deus, existe- hein? Eu falo que não existe alimento Muito ruim. proibido. Você gosta do seu lanche, do seu fast food? Você pode comer. Você gosta da sua pizza, de vez em quando uma cerveja, um churrasco. Você pode comer. Aquele seu chocolate, seu docinho. Agora no Natal, aquela receita da sua avó, a sobremesa da sua tia.
Você pode comer. Qual é o problema? O excesso, a quantidade e a rotina que você introduz esses alimentos na sua alimentação. Por isso que é tão importante ter um nutricionista te acompanhando para ele te orientar sobre isso também. Então, em nenhum momento a gente está falando que você não pode comer, mas com sabedoria. É a frequência, né? Com certeza. Porque, em falar em frequência, olha que a gente vê muito nas redes sociais, principalmente nós profissionais da área da saúde, falando que para você emagrecer, é melhor você tomar refrigerante zero do que suco de laranja. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. Para quem a gente está falando? Será que a pessoa tem algum problema Nutriente zero, intestinal? né? Não, é nutriente zero, né? Então a gente tem que tomar realmente cuidado e tentar individualizar ao máximo. Não tem problema, realmente, como a doutora falou, tomar um refrigerante, comer um alimento que é mais palatável, mais cheio de calorias. O problema é essa frequência e A quantidade. a quantidade. Não, e a desculpa, né, que as pessoas se dão para comerem isso, né? Exatamente. O tempo todo, não, porque é sexta, porque eu tô cansada, porque eu trabalhei muito, porque eu mereço, né? E aí elas vão se entupindo de comidas que não são saudáveis. Pode falar. Não, era uma pergunta, inclusive, que eu ia falar. Pensando agora nessa questão saudável, para os homens que querem perder peso, né? Como é que você orienta eles? Assim, o mundo de um homem sobrepeso, obesidade, é vasto, mas a gente dá para criar uma estrutura onde ele comece aí a emagrecer de forma mais saudável. Primeira coisa, gente, emagrecer é perder gordura, tá? Não é perder peso. Só para deixar claro para a galera de casa entender que quando você sobe na balança, você tem que entender, é gordura ou é massa magra? Quando você perde músculo, você perde saúde, tá? Então, é um dos primeiros pontos. Começou a entrar numa dieta para emagrecimento, não perder músculo, tá? Outro ponto, eu vi dois estudos essa semana que falavam sobre sono. Quando pessoas que dormiam menos de 6 horas e tinham muito despertares noturnos, acordavam muitas vezes na madrugada. Eles entraram numa dieta para emagrecer. Essas pessoas perderam peso, só que eram de massa muscular, né? O outro estudo falava sobre as pessoas também que dormiam abaixo de 6 horas, no outro dia, logo no dia seguinte, excesso de alimentos, eles iam buscar alimentos mais palatáveis, gordurosos, que têm açúcares, né? Ou seja, olha como você já está condicionando uma noite mal dormida, você já no outro dia já acaba indo buscar esses alimentos. Então, primeira coisa, melhorar esse sono, tá? Regula o ciclo circadiano. E para dormir bem, evite comer muito perto na hora de dormir. Durma de barriga vazia, tá? É um ponto super importante. Quanto mais cedo você trazer o seu jantar, melhor. Outra coisa que a gente estava acabando de falar, mastigação. Umas coisas, a pessoa quer milagre, né? É nutricionista, faz uma dieta para eu perder 20 quilos, só que acaba esquecendo essas coisas básicas que eu tô falando. A gente tem mecanorreceptores que se comunicam lá no nosso cérebro falando assim, ó, tá chegando comida, aumenta a saciedade. Aí a pessoa vai lá e come, se satisfaz e para. Eu vi um estudo também que falava sobre obeso. O obeso tem atrofia da mandíbula, que ele não mastiga, ele engole. Então a gente já falou de sono, não comer muito tarde, né, jantar mais cedo possível, mastigação e fracionar os alimentos fonte de proteína ao longo do dia, para que você sinta mais saciado e evite ficar beliscando a todo momento, porque senão você vai subir mais calorias. Essa é a estrutura básica que você tem que ter para começar o emagrecimento, que é um mundo vasto. E aí olhar de forma individual. Ter profissionais, né, cuidando de você de acordo Uma com... equipe multidisciplinar que a gente fala, Exatamente. que o psicólogo, o médico, o nutricionista. Sozinho não dá para fazer esse Não dá. trabalho, né? Ainda mais um obeso, né, que tem uma doença multifatorial. Existem diversas coisas que acontecem no obeso, diversas mudanças que, se não fosse elas, só seria uma transformação anatômica. A gente já falou aqui, né, doutora Aline, sobre fala. obesidade é doença, que a gente falou, Sim. o obeso é preguiçoso? Não. Não é. Desde 2013, se eu não me engano, agora,
que obesidade já é considerada doença crônica. Então, o obeso é considerado, sim, uma patologia e que a gente precisa cuidar. Então, a responsabilidade não é só dele, de quando às vezes alguém, que nem o doutor falou, é só fechar... Não existe isso, porque é uma doença, então a gente precisa tratar junto. A responsabilidade é minha como médica, é do doutor como nutricionista, é do personal como educador físico. A família em conjunto também. Então, é multidisciplinar completamente. Uma coisa que eu vejo que funciona muito é a família fazer comida junto, né? Sim. Quando a família se envolve ali no preparo da alimentação, a consciência alimentar ela é outra, né? É o ambiente, né? Que É a o gente ambiente, sempre fala. E a gente preparar um jantar, um almoço, demora o mesmo tempo que você pedir uma Para esperar o comida. fast food. Eu nunca tinha pensado. Demora o mesmo tempo, exatamente. Eu tô pra Às vezes até criar, mais rápido. eu tô pra criar com a Hannah isso no Instagram, falar, vamos ver quanto que demora uma pizza e vamos mostrar pra galera que dá pra fazer um jantar legal, nutritivo e com o mesmo tempo. Porque a pessoa chega cansada e vai falar, não, vamos pedir. O que eu gosto de fazer quando eu cozinho, raras vezes eu cozinho, tá? Mas quando eu cozinho, porque graças a Deus eu tenho uma mãe que faz umas marmitas pra mim, e outras marmitas eu compro na Edi, que ela já vai contar pra vocês. Você cozinhar 2, 3 brócolis para aquela refeição, ou cozinhar 6, 7, vai dar na mesma. 6, 7 arvorinhas, tá, gente? Vai dar na mesma. Então, o que eu costumo fazer? Toda vez que vai fazer uma refeição, eu já faço um pouco a mais, porque aí eu aproveito e faço minhas marmitas e congelo. Mas às vezes não é suficiente essas marmitas aí que minha mãe faz, eu faço, e aí eu compro umas marmitas maravilhosas na Edi, que eu quero Vamos trazer aproveitar, né? o patrocinador já, porque a sopa de abóbora com gorgonzola... Toda hora ela eu fala falo dessa porque sopa. eu amo gorgonzola. E é maravilhosa. O escondidinho, então, ó, já dá água na boca agora nessa hora do jantar. Gente, é muito bom. Vou falar. Então, aproveitando que a doutora Aline puxou o assunto aqui, a gente vai falar dos nossos patrocinadores. Vamos começar pela Pavão Contabilidade, que a gente sabe que o estresse engorda também. E se você não tiver estresse com a sua contabilidade, já pode ser um ponto positivo. Ali ajuda muito. Nosso estresse porque o estresse acaba comendo por compulsão, né? Ale, pode colocar pra gente? Vamos falar da Pavão Contabilidade. Olá, podcast Vida Saudável em Debate, tudo bem? Eu sou o contador Matheus, da Pavão Contabilidade Médica, e passo a deixar um recado para você, médico ou profissional de saúde que está com a vida burocrática. Está precisando reduzir seus impostos, abrir sua empresa médica, resolver burocracias com hospitais? Entre em contato conosco. Nós, da Pavão Contabilidade Médica, estamos à disposição para ajudá-lo e resolver todos os seus problemas. Aguarde seu contato. Pavão Contabilidade Olá. Médica, eles trabalham comigo desde quando eu me formei, abriram a minha empresa, faz toda a minha contabilidade de pessoa física, pessoa jurídica, eu não me preocupo com nada, então é estresse zero para essa parte aí. O único estresse que a gente tem é na hora que chega o boleto que a gente precisa pagar, né, dos impostos. Mas isso é o estresse que a gente já está acostumado, rotineiro aí dos boletos para pagar. E como eu falo, da morte do imposto, ninguém consegue fugir, né? Então, agora vamos falar da Agni. A Agni é uma empresa que faz marmitas saudáveis. E aí tem vários estilos. Tem os vegetarianos, tem os caldos, tem low carb, tem para quem faz academia, que é mais proteína. Não tem conservante, não tem nenhum produto químico. Todos os temperos são naturais e ela passa por um processo de ultracongelamento. O ultracongelamento, ele resfria o alimento mais rápido, então ele conserva ali o ponto de cocção, deixa numa temperatura ideal para poder manter os nutrientes. Você encontra toda a linha da Agni, que são mais de 30 variedades de pratos, no Empório Manjericão. Esse vídeo que vocês estão vendo é a fazenda onde é preparada as marmitas da Agni. É no interior aqui de São Paulo, acho que, se não me engano, Cesário-Lande. Então, se precisar, a doutora Aline já deu as dicas aqui da sopa de abóbora. opções do cardápio. Eu amo abóbora, de qualquer jeito.
Eu Não, tenho, a abóbora inclusive- não pode fazer o doce de abóbora, né, gente? Dá pra fazer prato salgado com abóbora. Eu tenho uma amiga, inclusive, falando sobre tempo de cozinhar. O que que ela costuma fazer? Todo domingo ela tira para fazer as marmitas da semana. Então ela leva aí 2, 3 horas para fazer todas as refeições da semana. Então ela planeja a sua refeição. É uma forma também, porque às vezes a gente chega cansado, não quer cozinhar e tudo mais. É uma forma também de Otimizar, né? otimizar e não burlar aí um pouco. Eu falo, E se pular você- pro fast food. Exatamente. Se você tem ali pronto, você vai pegar aquilo que tá pronto. Então, se você compra um monte de porcaria e coloca no seu armário, biscoito recheado, chocolate, enfim, o que a gente sabe que não é saudável, você vai naquilo que tá mais fácil, né? A gente precisa economizar energia, o nosso cérebro diz isso. Por isso Aí você que vai, as marmitas da Agni São excelentes. Eu sempre tenho em casa, gente. Eu também. Se bem que eu gosto de cozinhar, assim. Ontem a gente fez em casa lasanha, a gente faz desde da massa, do preparo da massa com molho pesto. A gente faz desde o preparo da massa. Então eu vou falar também que ontem eu fiz um bacalhau cozido no azeite. Que ficou bom. Tava bom. Então, é muito gostoso cozinhar. Eu acho que você leva toda a família para a cozinha e acaba sendo uma grande terapia. Doutor Pedro, qual é o papel da atividade física na prevenção das doenças? A gente sempre fala aqui, mas a gente vai trazer alguém de fora para vocês verem o quanto é importante a gente falar desse assunto. O exercício físico e a alimentação sempre vão andar juntos. Vamos imaginar aí um indivíduo que sobrepeso, a gente está no Novembro Azul, né, falando sobrepeso, obesidade, que é um fator de risco para a doença câncer de próstata. Vamos pensar no indivíduo obeso e sobrepeso que tem excesso de gordura. Como eu falei, só seria uma transformação anatômica se essa gordura não liberasse coisas, né, que a gente chama de citocinas inflamatórias. Vocês aí de casa não precisa decorar isso não, mas precisa saber que existe. E essas citocinas inflamatórias fazem com que você tenha resistência à insulina, eu posso explicar basicamente como funciona um pouquinho mais para frente, e resistência à leptina, que seria um hormônio que é lá no seu cérebro também falar assim, ó, chega de comer, né, te dar saciedade. Quando você tem essa resistência à leptina, a pessoa acaba comendo descontroladamente, né? E aí entra o exercício físico. Geralmente o obeso, ele não movimenta a musculatura. E quando ele passa a praticar exercício físico, ele libera miocinas, que vai contramão das citocinas do excesso de gordura. E essas miocinas são importantes para reduzir a inflamação. Então, antes mesmo da pessoa ficar olhando para peso na balança, é tirar ela do quê? Excesso de inflamação no corpo. Esse que naturalmente o obeso já tem, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, para começar a emagrecer, precisa tirar ele desse quadro inflamatório, de baixo grau, mas acontece muito. E atividade física é essencial para ajudar, né, nesse movimento da musculatura e liberar essas miocinas tão importantes, não só para a parte cerebral, mas como para ossos, né, e vai afetar de forma positiva no corpo inteiro, tá? Já tem estudo hoje, inclusive, falando que exercícios de resistência, como a musculação, crossfit e tudo mais, que você acaba ganhando aí massa muscular, que a pessoa que tem, quanto mais massa muscular você tiver, mais rápido vai ser seu metabolismo. E um metabolismo mais acelerado, você tem uma perda de peso aí mais significativa também. Muito legal. Só uma curiosidade, assim, eu não sei se estatisticamente ainda é assim, mas a gente tinha um índice que os homens bebem muito mais que as mulheres. Bebida alcoólica? Bebida alcoólica. Ainda é assim, não? Eu não... A última vez que eu vi algum estudo ainda estava, mas Tá pelo igualando que a ali, gente né? recebe no consultório... Porque a gente Eu vê acho que homem, a tá- gente fala assim, barriga de tá bem em cervejinha, cima, né? Isso. Que tem homem As para mulheres ultimamente estão bebendo bastante, inclusive. Porque a gente sabe que a bebida é um dos grandes fatores Sim. de, não só ganho de peso, né? Mas causa... É um dos fatores que estão associados à saúde da próstata, que é o câncer mais comum entre os homens. E tá ligado também à alimentação. É Diretamente. porque assim, não dá para separar o corpo, né? Não.
Tá tudo ligado. Exatamente. Agora que você falou da próstata, isso me remeteu a uma outra questão. A relação da saúde sexual masculina com a alimentação. Existe uma relação? Existe, com certeza. Como eu sempre gosto de falar de matriz alimentar. Não dá para eu falar assim, olha, esse alimento inflama. Eu preciso olhar o contexto. A matriz alimentar para a galera de casa é o quê? O contexto alimentar. Tudo que você come na maioria das suas refeições, né, e na maioria dos seus dias. Muitas vezes, se o homem tem um contexto alimentar muito bom, não é um café com açúcar ou um alimento que é menos nutritivo que vai inflamar ele. Mas muitas vezes, eu falar de vida sexual do homem, né, saúde da próstata, eu não gosto de falar apenas, ó, esse alimento é bom. É olhar para o contexto mesmo, rotina, estilo de vida, excesso de bebida alcoólica, cigarros, tá? Para você ter uma qualidade sexual, né, ativa, estar ativo sexualmente falando. Mas existem alguns alimentos que podem ser inclusos na alimentação, que são ricos em zinco, né? As castanhas, as leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, o gengibre, são alimentos que podem melhorar, assim, a vida sexual do homem. A questão é que as pessoas pegam um único alimento, né? Isso, A gente vê isso. muito Transforma disso. em vilão ou herói, né? Exatamente. Então, esse único... Gente, isso eu vejo... É muito comum lá no Empório Manjericão. A pessoa pega um único alimento e aí ela faz daquilo como se fosse a solução para a vida dela. Recentemente teve uma receita aí na internet que era a farinha da felicidade. Você misturava ali 4 farinhas e infelizmente foi um médico que colocou isso, que caiu nas redes sociais, que aquela farinha ia resolver o seu problema de diabetes, você ia emagrecer, você ia dormir melhor, ia reduzir a depressão, ia reduzir a ansiedade se você misturasse, aliás, que são 4 ou 5 farinhas. E a gente sabe que isso não é verdadeiro, porque não é aquelas 5 farinhas que vai resolver toda... Ela pode ajudar ali no intestino, Sim. ela pode ajudar a dar Se mais a pessoa não saciedade, toma água, que adianta a fibra? exatamente. Mas a gente sabe que não é aquilo, e foi uma febre. E essas febres, elas acontecem... Eu até brinco lá na loja, as meninas falam, vendeu todo esse produto, vendeu em 2 dias. Eu falei, pode procurar que tem um vídeo na internet. Deve ter alguém falando que isso é milagroso. Sim. E isso é um perigo para você que está assistindo a gente, é um perigo. Primeiro que você não sabe nem se você pode consumir aquilo, né? Se você pode consumir aquele alimento. Então, Em você tem qual que procurar quantidade? em qual quantidade, se você pode, se você não pode, se aquilo vai fazer mal para você. Gente, outro dia eu tive um caso assustador, assim, que foi uma cliente que veio procurar xilitol, que é um adoçante, para quem não conhece, que ela ia fazer uma mistura para jogar no nariz para resolver a sinusite. Gente, Nossa. Juro. E aí eu perguntei, ela falou, eu não sei quanto de xilitol eu levo. E aí eu pergunto, o que você vai fazer? É doce, é bolo? não, é pôr uma no xícara nariz. doce? Exatamente. Eu falei, eu posso te indicar a quantidade de acordo com a receita que você vai fazer. Ela falou, não, eu vou colocar no nariz. Eu falei, no nariz? Eu falei, como assim no nariz? Não, porque eu vi uma receita na internet e minha prima fez e ela tava com sinusite, rinite, é isso daí, a minha reação foi essa. Aí você mistura ali com água, acho que ia bicarbonato. Jesus! Gente, pelo amor de Deus, eu tenho até medo Não, de nem falar passa, aqui. nem Nem fala. Nem fala. Passa, porque E vai aí ter eu falei alguém pra ela, eu falei, olha... que vai achar que resolve. Que pode. Eu falei, eu não sou médica, mas se eu fosse você, eu não faria, né? Porque isso é um perigo. E isso pode te levar a um problema de saúde muito sério. Então, toma muito cuidado. Procura um profissional sério, né? Procura uma orientação. Não vai... Porque não tem milagre. Quem tá te vendendo isso quer vender curso. Sim, exatamente. Então, é um perigo. Fica a dica que xilitol é um adoçante, gente. Que tem baixa caloria, mas também tem que ser usado com... Mas nesse Com mundo... moderação, é. Aí, assim, vamos falando. Nesse mundo doido É. que a gente tá... Aí eu te pergunto, a dieta afeta a saúde mental? Afeta e muito, né? A gente geralmente recebe um paciente que quer emagrecer e ele tem a alimentação, o comportamento dele já está todos os dias buscando esses alimentos hiperpalatáveis. Gordura e açúcar, já acostumou, né? Todos os dias. Quando você muda a dieta, dá uma sensação de menos prazer. E aí se você não conversa, né, com o homem ali, você fala, olha, alguns desvios vão acontecer, só que a tendência é que você vai conseguir aí diminuir esses desvios e a gente vai
tornar hábito essa alimentação. Porque se eu não alinho a expectativa com o paciente, ele faz aí 2 semanas e não volta mais. Então, precisa entender que no começo pode ter esses desvios, é normal, né? Para a pessoa se tranquilizar também. E aí, uma coisa que eu uso muito no consultório, por exemplo, é a pessoa que está começando a fazer dieta. Aí, ambiente, né? A mulher atrapalhando, ou o amigo que Vice-versa, chama, né? Vice-versa, o amigo que chama para beber, ou até mesmo numa festa de aniversário. Quando eu quero mudar o comportamento do homem, se eu vejo que ele é uma pessoa totalmente descontrolada, sabe aquela pessoa que belisca muito? A festa tem 6 horas, ele passa 6 horas comendo, o que eu falo para ele? Olha, você vai fazer todas as suas refeições e vai chegar na festa e vai programar uma refeição, vai comer o que tiver, acabou. Não come mais. Porque ali eu nem estou preocupado muito com a caloria, eu quero mudar o comportamento, hábito, né? o hábito. Já em outras pessoas que, né, passam comigo há muito mais tempo, que já tem esse controle inibitório de falar não ou falar sim na hora que deseja, eu já ensino ele a diminuir as calorias durante o dia, para que chegue à noite ele coma um pouco mais com a família, coma 2, 3 pedaços de pizzas e isso não afete no resultado dele. Mas olha que olhar que o nutricionista tem que ter. Individual, não tem como eu fazer a mesma orientação para todo mundo. Tirar a dieta do bloquinho impresso na gráfica, né? Não tem. E a vida social, né? Porque ele vai ter o aniversário, ele não vai deixar de ir no aniversário. Às vezes, eu recebo paciente também que tem um jogo do futebol toda quarta-noite, todo domingo de manhã. E pós-jogo tem o churrasco e a cerveja. Você Sim. fala pra ele assim, não, você vai pro jogo, mas depois você vai embora. Às vezes, o jogo é só uma desculpa pra se encontrar com os amigos. Evento social, né? Um evento social. Então, isso mexe muito também. Então, é o equilíbrio. De novo, a gente traz Sim, o pro equilíbrio. equilíbrio. E trazendo para um contexto individual, né? Que a gente está tanto falando hoje. Vamos supor que uma pessoa está com problema de saúde cardiovascular, diabetes, açúcar no sangue lá em cima. A pessoa tem que o quê? Parar de ir pro futebol. Se ele não parar, ele vai continuar assim. É porque depois do futebol é 2 caixas de Sim. cerveja, né? A pessoa joga 40 minutos, Ele toma 2 caixas de cerveja, ou seja... Agora, para uma pessoa que Começou. tem um contexto alimentar, como eu falo, a matriz boa, não tem Você necessidade. não vai fazer diferença. Muito pelo contrário, a vida social vai trazer o quê? Faz Bem-estar. parte. Porque saúde não significa só ausência de doença. Saúde é um bem-estar em todas as áreas. Mas Incluindo a mental. com certeza. É interessante, é um todo, né? Sim, é um todo. Não tem como a gente olhar... Porque a gente tem que ter protocolos, né? Como profissionais, tem que ter embasamento científico. Só que a gente precisa primeiro olhar para o ser humano. Não tem como eu colocar um protocolo ali para ele e não entender o contexto familiar dele. Isso atrapalha e muito. Eu não sei, é maior a incidência de mulheres procurando nutricionista ou é uma impressão minha? Porque na loja eu vejo muito mais mulheres vindo com um protocolo de nutricionista do que homens vindo com protocolo de nutricionista. Ainda a procura é maior ou é só uma percepção minha, assim? É um assunto muito interessante. Porque, de fato, mulheres procuram mais, mas por quê, né? Saúde estética, talvez, que faz parte, mas por que essa mulher é pressionada pela sociedade, talvez, de ter um corpo mais estético, slim? O homem, geralmente, quando procura, a grande parte, porque o médico indicou, né, tô doente, ou porque a mulher ficou brigando lá. No bico do corvo já, né? Mas tem mudado bastante. O homem tem se preocupado um pouquinho mais com a estética e tem buscado. Raramente, quando um paciente chega, Pedro, o que você veio fazer aqui? Como que eu posso te ajudar, cara? Cara, eu quero prevenção, quero envelhecer legal. E eu fico tão feliz com isso, porque antes as pessoas não tinham esse olhar, né? Só iam, olha o estudo que eu trouxe hoje no início, só vão ao médico quando a coisa tá feia. Imagina em um nutricionista, em um endócrino, em um dentista, né? As pessoas acabam só indo na necessidade, Quando tá doente, né? não pensar na prevenção. Mas agora os homens, até por conta desse cuidado com o corpo, mesmo que seja por uma questão estética, mas o cuidado pelo corpo, os que já estão na academia, esses tendem a procurar. Tendem, mas são
A minoria. A minoria ainda, né? A grande parte ainda não tem essa consciência de prevenção, né? E acabam aí procurando em último caso. Mas tem mudado. Depois da pandemia, a gente tem observado que a procura no consultório está sendo um pouco diferente. Tem sido maior. Pedro, a gente já está encaminhando para o final. Passar rápido, né? Nossa, já. Então, eu vou pedir para começar pela minha esquerda, e aí vou terminar com você, para a doutora Aline fazer as considerações finais. Muito obrigada por ficarem com a gente até esse horário. E pratiquem atividade física, tenham uma alimentação saudável, tenha seus encontros aí com seus amigos e familiares, mas com moderação na hora de fazer suas escolhas alimentares. Que nem o doutor Pedro falou, a gente precisa entender a sua rotina alimentar. E algo que eu falo para os meus pacientes é, começa a fazer um diário alimentar. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai jantar. Porque às vezes você não percebe a quantidade que você está comendo, nem a qualidade que você está comendo. Às vezes você tem um padrão que a gente chama dentro do consultório de beliscador, que belisca várias vezes durante o dia. E você não percebe o tanto que você comeu de balinha, de biscoitinho. E quando você começa a escrever tudo que você come, a gente consegue olhar para aquilo lá e identificar o que a gente pode melhorar no seu dia a dia. E, além da estética, que, lógico, é muito bom a gente olhar no espelho, se sentir bem, se sentir bonito, mas, além disso, é pensar em saúde, em envelhecer de forma saudável. E hoje a gente já sabe que a longevidade, as pessoas estão envelhecendo mais e a idade está progredindo aí, mas com qualidade de vida. Então, muito obrigada e até semana que vem. Doutora Mayra? Gente, muito obrigada por ter ficado com a gente até essa hora. O que eu deixo aqui é uma dica muito simples. As mulheres gostam de homens que se cuidam. Então, se você tá aí relaxado no sofá, não vai reclamar depois que não tá se dando bem por aí. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada mais uma vez. Que todos fiquem, que possam ficar sempre na presença de quem amam e na presença do Papai do Céu. Um beijo enorme para vocês e até semana que vem. Pedro, suas considerações finais, por favor. Primeiramente, eu gostaria de falar para você, homem, né, que você é único. Tenha as pessoas como fonte de inspiração e não comparação. Para primeiro de se comparar, porque sua vida é única, tá? E comece a fazer aos poucos. Você não precisa fazer uma revolução na sua dieta da noite para o dia. Geralmente quem quer resultados rápidos são pessoas que só ligam para a estética. Mas começa mudando o pensamento, né? Observa os benefícios que uma boa alimentação pode te trazer. A alimentação não é só para ganhar músculo ou para perder gordura. A alimentação vai te trazer mais vigor, vitalidade, tá? Vai fazer com que você tenha energia depois de um dia totalmente desgastante para você brincar com seu filho à noite. Então, comece a observar os benefícios de uma boa dieta, que você vai colocar as ações com uma facilidade muito maior, tá? A alimentação, ela pode te ajudar independente de qual que seja o seu objetivo. Comece. Pedro, se as pessoas querem marcar uma consulta com você, como que elas te acham? Como você está nas redes sociais? A gente vai deixar aqui no descritivo, mas fala para o público como que as pessoas, se quiser passar um telefone de contato também para as pessoas marcarem uma consulta com você. Eu tenho o Instagram, né, que é nutricionista.oliveira, Pedro Oliveira, se eu não me engano. Depois eu passo para você. A gente vai deixar aqui para você. E a gente, juntamente com a Hannah Sestari, a gente tem um consultório chamado Espaço Cores Nutrição, que fica muito mais fácil achar a gente lá no Instagram. Tá bom. Muito obrigada. Eu quero agradecer a presença do Dr. Pedro, de estar falando de um assunto tão importante agora em novembro, do quanto a alimentação é importante para prevenir várias doenças. Você assiste a gente aqui no YouTube toda terça-feira às 20 horas, mas também estamos no Spotify, no iTunes, em várias outras plataformas de streaming. Deixa um like, encaminha para um amigo, procura um nutricionista e cuide da sua saúde. A gente se vê semana que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.